Em 92, eu fiz minha primeira viagem de avião, fui para a Europa pela primeira vez e vi neve pela primeira vez. Em 91, eu conheci dois bascos, cara. Os caras vieram para o Brasil, foi o Xavier e o Gabino. Foi engraçado porque, quer dizer, engraçado. Os caras vieram para o Brasil, o Xavier, ele tinha acabado de sair da prisão. Ele ficou 3 anos na prisão porque o cara era ex-militante do ETA. Eu falava, irmão de ETA, cara. Aí, porra, sinceramente, os caras aqui, escalei pra caramba lá no Rio, escalei até no Três Picos, até aqui eu trouxe o cara. Até abri uma variante aqui chamado, uma variante do Cidade dos Ventos chamado Cabrão, Cabrão Crack, em homenagem a ele, que chamava todo mundo de Cabrão, né? Me chamou, porra, vem me visitar no País de Baixo qualquer hora. Aí eu, beleza, levei isso a sério, né? O que eu fiz? Eu mergulhava muito na época, né? Tinha equipamento completo, garrafa de mergulho, tinha até barquinho. Pô, vendi a porra toda, quando eu ganhei uma passagem aérea, cara, meu pai me deu. Passagem era aquelas ainda, que parecia um cheque, né? Cheio de. Aí fui. Fui pra lá em 92. Devia ter o quê? Mais ou menos uns 23 para 24 anos. E fui direto pro País Basco. Fiz o QG na casa do Xavier, né? Que eu dei até uma parasitada assim pra poder hum, enxugar a grana assim, pra poder prolongar a viagem. Fiquei numa cidade chamada Arcotia. Essa cidade aqui. Inclusive tava, porra, cheguei lá no frio, filho da puta, né? E o objetivo era escalar muita falésia, fazer umas paredes. Queria ter ido pro Mont Blanc. Eu falei assim, não, eu quero subir o Mont Blanc, que era o ponto culminante da Europa. Mas, porra, a grana não deu. Troquei Mont Blanc por Verdon e Bilks. Fiquei lá em Arcoit, né? E perto de Arcoit tinha duas escolas de escalada, né? Na época a gente chamava de escola, né? Que são lugares de escalada. Que era o La Canteira, que é essa aqui. E como era muito perto de lá, eu frequentava, dá para ir a pé. E Onhate, que é uma escola em Arautos. Onhate é a escola também clássica, onde escalava muito a Josune Bereziarto e o Ricardo Ortegui. Até conheci eles lá. Teve um dia lá de escalada, ele até me indicou uma via bacana para fazer lá, que foi a Belle Époque. Essa escola canteira em Arcoit era bem assim, bem aconchegante, era perto, né? A galera gostava muito, então eu ia muito para lá. Eu fiz várias vias, lá tinha um abrigo maneiro lá em cima, que era aberto, era tipo um refúgiozinho que você chegava, dormia lá se quisesse. Você não precisava dormir porque a casa era perto. Caminhava um pouco. Isso já estava muito frio, né? Então era bonzão pra malhar, né? Porque tem umas escaladinhas boas. E eu fiquei escalando, né? Tentei várias viazinhas. Aí, de vez em quando no intervalo de uma viagem para outra, ou quando eu tava muito de bobeira lá, porque eu fiquei muito tempo de bobeira também, assim, bobeira assim, né? Não conseguia ninguém para escalar, eu ia malhar em muro ou ia para a canteira, sempre catava alguém. A canteira é a escola perto. E a Arautos era um pouco mais perto, eu ia também. Então essas duas escolas foram as que eu mais frequentei, porque era perto da cidade. E nesse tempo que eu ficava ali, eu ficava tentando armar umas viagens para mais longe, né? Conheci 12 escolas. Mais baixo eu conheci La Canteira, Onhate e Echauri. Echauri foi bacana que conheci o Faustino. O Faustino era um escalador forte pra caramba, cara. Era um baixo, escalava bem pra caramba. Na época ele até namorava a Leira Aguirre, também que foi uma basca que também forte pra caramba na época. Echauri, se não me engano, era em Navarra, Pamplona. Escola maneira pra caramba, cara. Fiquei lá um tempo. A gente dormia numa igreja. Eu lembro que a gente dormia no pátio de uma igreja. E o padre até benzia a gente de noite, assim, né? Aí. E era Echauri, todo dia. Pouco Faustino, cara. Pô, escalei a porra de lugar. Escalei muito lá Canteira, em um iate, porque ele morava também em Arcotia. E fui para ele, para Echauri, e fui com ele para Ciurana também. Escalei muito Ciurana com ele. E era bacana, a gente fazia essas viagens assim. E então, entre as viagens mais longas, né, eu tava escalando com ele ali no País Basco. Aí volta pro QG, que era a casa do Xabier, lá em Arcoitia, e daí com o Xabier eu fui para Badelho e Riglos. E foi bacana também isso. Riglos, porra, eu fiz aquela, né, a clássica das clássicas, escalei. Em Riglos eu fiz a La Festa de los Bíceps, que eu tinha que fazer, essa foi a via de parede que eu fiz lá bacana, eram 9 enfiados, se não me engano. E fiz a Murciana também, que é uma outra clássica, numa parede à esquerda, assim, tinha 300 metros a Murciana. E, porra, e eu lembro até que tem uma história engraçada lá de Riglos, que o Chabelle não tinha muito nível, né? É meio. Caralho, tá, né? Ele era mais fortão, gordinho. E,
Vai, Para continua. aí, eu vou pensar aqui. Eu queria fazer lá a festa e eu sabia, porra, cara, mas é muito pesado para mim. Falaram, vamos lá, leva o Gilmar. Aí fomos. Aí eu comecei a guiar a porra toda, né? E quando eu cheguei na base, meu irmão, chegou dois alemães. Perguntaram se eles não podiam ir na frente porque eles iam mais rápido do que eu. Mais rápido que a gente, né? Aí eu fiquei meio assim, porra, beleza, né? O cara deve escalar rápido. Vai. Só que, meu irmão, os caras me atrasaram o lado, meu irmão. Porque o tempo inteiro eu chegava na parada, os caras me pedindo desculpa, e eu esperando o participante sair, esperando, e o tempo inteiro na cola dos caras, e os caras, pô, desculpa, cara, pô, desculpa. E os caras acabou que cheguei junto com eles no cume, né? E eu ficava esperando na parada. E depois fui para Badelho, também, que é conglomerado também, só que é pequenininho. E lá a gente estava sem croquis. Então, cara, eu lembro que. Eu até só olhei umas viezinhas lá em Badelho, que eu olhei assim, pelo nomezinho, eu achei. Ah, esse nome é tão bonitinho, eu vou só lá. Aí só olhei, mas nada demais. E, e fiz várias vias lá em Badelho. O Xavier. Riglos e Badelho, se não me engano, ficam em Huesca, né? Escalei em Prades, né? Que eu já falei, foi Ciurana, Lamussara e Mongralo. Escalei com o Faustino, escalei com uma outra galera lá, com o Xavier e com uma galera que a gente foi encontrando, né? E numa dessa viagem para Prades, a gente esticou até Alicante, cara. A gente foi até o Mediterrâneo, escalar em Ceia. Bacana pra caramba também. Ela era até mais quente. A gente quis sair também um pouco do País Basco, tava frio pra caramba. Então a gente foi até Alicante. E a Espanha, né, pela costa leste ali, né? Por Catalunha, descendo ali até Alicante. Essa foi com o Xavier. Cara, voltamos lá pro País Basco, aí, escaladinha ali, sempre perto, né? Daí a gente, porra, resolveu ir para sul da França, cara. Escalar em Verdun e Bilks, né? Porque Mont Blanc não ia dar mesmo. Porra, tentei o visto aqui no Brasil na época, pra França, aí não me deram o visto. Não sei se é porque eu fui em cima da hora, achei que fosse fácil, não me deram. Falaram que não, me negaram o visto. Mas, porra, eu entrei assim mesmo, meu irmão. Entrei de madrugada pela fronteira baixa, com o maior frio do cacete. O cara nem abriu a janela direito lá da fronteira, eu entrei. Aí fiquei clandestino na França, não podia fazer merda. Apesar que a gente fez várias merda lá, mas também, né? Não tinha como não fazer. Sem querer, mas foi feito, enfim. Aí escalei em Verdun, fiquei lá, acho que a gente ficou quase uns 20 dias. Em Verdun e Bilks. E Verdun e Bilks, porra, na época era a escola, era a área de escalada mais famosa que tinha no mundo. Verdun e Bilks era famoso. Foi até engraçado que depois que eu fiz essa viagem, voltando de lá, fecharam Bilks, né? Acho que é assim que fala, Bilks. Ficou fechado mais de, sei lá, 2 décadas fechado. Assim que eu saí de lá, fecharam a parada. Por causa de, sei lá, de merda que escalada tava fazendo. Acho que o nego tava perdendo a linha lá. Mas depois de um tempão lá, meu irmão, eu lembro que um dia eu fui subir lá Canteira, fui caminhar lá, também tinha altas caminhadas. Aí eu fiquei com uma saudade do Brasil. Eu falei, pô, sabe o que é mais? Encheu esse saco essa porra aqui. Vou embora. Aí fui embora. Aí marquei a passagem e voltei. Aí nessa volta eu parei em Madrid e fui escalar em Patones. Aí fiquei lá uns dias também, escalei pra caramba, até queimar os dedos. E foi engraçado também, que engraçado não é, né? Mas quando eu saí de Patones também, eu fiquei sabendo que fecharam também a escola. E fecharam, tipo assim, naquele ano ali, né? Não é porque eu saí lá e fiz merda. Não fiz merda. Quer dizer, nem sei se eu fiz, enfim. Fecharam, ficou também 2 décadas, parece, fechado e abriram até recentemente. Recentemente, que eu digo que alguns anos atrás. Então, aí nessa viagem, porra, saí do Mar Cantábrico, né? Que foi País Basco, passando por Navarra, La Rioja, Huesca, Prades, na Catalunha, passando pela costa leste, né, até Alicante, no Mediterrâneo, né, e sul da França, né. Essa foi essa viagem, foram 4 meses e 20 dias. Conclusão, eu lembro que eu saí de lá, voltei motivado pro Brasil, né, porque, porra, nossa escalada aqui é muito bacana, cara, ela é original, e a gente tem de tudo aqui. Até você saber escalar no clima certo, na época certa, tu vai curtir. Hoje em dia, então, porra, quantos lugares tem no Brasil, meu irmão? A gente não deve nada a ninguém. Por exemplo, aqui onde eu tô morando, escola esportiva aqui, meu irmão, se pegar na época certa, porra, a parada cola mesmo. A mão aqui é boa, porra, cola. O grip é bom pra caramba. Porque aqui, cara, porra, a escalada aqui é de muita qualidade, cara. Não tem que ficar. É bacana viajar, né? Mas tem muito lugar clássico aí que já foi pro caralho, já, pô, tá maluco. Eu, quando fui, escalei em Bilks, pô, tinha via lá, meu irmão. Não dá nem pra usar mais, cara. De tão polido que tava, e tão usado que tava. Isso lá em 92, hein? Então a nossa escalada aqui é de qualidade. Tá maluco.